Olá você, tudo bem? Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Bom, hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos meus livros favoritos da literatura nacional. Um clássico que eu considero um tanto quanto injustiçado por vezes, por não ter edições tão bonitas quanto muitas obras de Machado de Assis. E o livro em questão é a publicação de 1875 de José de Alencar, Senhora. José de Alencar é um autor bastante trabalhado no ensino médio brasileiro, mas que não tem aquele status de popularidade tão grande quanto Machado de Assis, que é muito mais querido pelo público. Mas apesar disso, é o autor que mais me intriga particularmente. Eu sou apaixonada por todos os livros que eu já li de Alencar, e eu acho que quase a obra dele completa. Estamos em meta de concluí-la. E dentre toda a obra de José de Alencar, não tem livro que eu considere melhor do que Senhora. Caso você não saiba muito sobre a história, eu vou fazer uma rápida contextualização. Senhora é meio que a história de romance / vingança entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Aurélia Camargo é uma moça que nós conhecemos no começo do livro como a jovem mais desejada dos salões do Rio de Janeiro. Excessivamente bonita, rica, Aurélia chamou a atenção de todos os solteiros e ela decide que ela vai se casar. Ela é uma moça profundamente independente, ela é órfã e vive sob a tutoria de seu tio Lemos. Só que vejamos, essa tutoria é muito mais uma questão legal necessária da época do que uma tutoria de fato. Lemos não controla a vida de Aurélia, e isso é muito perceptível. Então Aurélia pega e manda Lemos comprar-lhe um marido. Ela quer um marido específico e ela não quer que o casamento seja acertado ele sabendo quem ela é. Ela oferece um dote para ele muito grande, 100 contos de réis, e pede ao tio para comprá-lo. E pode parecer meio estranho essa história, esse arranjo mesmo de compra, mas o noivo em questão, que é Fernando Seixas, ele nem titubeia. Ele aceita de pronto a oferta dessa noiva misteriosa, porque veja, ele titubeia um pouquinho, mas enfim, nada muito relevante. Mas Fernando Seixas não é um herói clássico, imbuído de valores morais. Ele é um homem, digamos que extremamente egoísta e que busca sempre o próprio interesse. É um rapaz que gosta bastante do luxo, gosta de vida boa, mas também não quer muito trabalhar. E um casamento acaba sendo uma porta muito fácil de negócio para ele. Então ele acaba aceitando, rompe um noivado anterior que ele tinha com uma moça chamada Adelaide, para se casar. E no dia do casamento, se descobre que Fernando conhecia a Aurélia. Ele fica profundamente feliz e acha que tirou a sorte grande por estar casando com a Aurélia. Só que aí nós vamos descobrir que essa história não é de agora. Ele não conhece a Aurélia só de ouvir falar do nome dela. Eles têm uma história e um passado. Antes de ser a estrela que brilhava nos salões do Rio de Janeiro, a Aurélia foi uma moça bastante pobre, que vivia em uma casa muito simples com a mãe e o irmão, que vão falecer em dado momento. E essa moça de bom coração, pura, que acreditava na vida, no amor e nesses valores românticos afins, se apaixona por Fernando Seixas. E Fernando também se apaixona por Aurélia. Só que Fernando largou a Aurélia por Adelaide, que é a moça que ele larga pelo dote. E ele não largou a Aurélia por Adelaide por nenhum motivo nobre. Ele largou ela única e exclusivamente porque a Aurélia era pobre. Fernando também era pobre, então ele queria o Diego de Adelaide. Depois de ser largada por Fernando, a vida de Aurélia dá uma reviravolta e ela acaba herdando a herança de seu avô. Essa herança vai transformar ela na mulher que nós conhecemos na primeira parte da obra. E nós vamos vendo sendo construída em uma relação. É uma relação permeada por muitas mágoas do passado, por muitas idas e vindas e por sentimentos ainda não resolvidos. Então vou parar por aí a sinopse. E vamos explorar os pontos pelos quais eu acho que Senhora deveria ser um clássico nacional mais exaltado. Ponto 1. Senhora tem um potencial novelesco absurdo. Gente, nessa quarentena eu percebi o quanto uma novela pode ser bom. Eu nunca fui uma pessoa muito de ver novela, mas eu descobri que novelas elas têm um potencial maravilhoso. Você consegue se envolver na trama, elas te distraem e elas conseguem prender você com suas reviravoltas. E o enredo completo de Senhora é um novelão ambulante. Você tem vários núcleos secundários que podem ser bem aproveitados em uma novela. E a estrutura do livro como um todo, a ideia de vingança, os personagens complexos, a força deles, caberia muito bem numa novela. Não seria tanto algo para uma sobriedade de uma série, mas um novelão com Senhora combinaria muito. E isso é um ponto para a valorização desse clássico. Inclusive, eu sei que tem uma novela com algumas obras de José de Alencar. Eu sei que tem
Senhora, Lucila e a terceira eu não lembro, que é uma novela de 2005 chamada Essas Mulheres. Segundo ponto, Senhora é um livro com uma personagem forte. Gente, me causa profunda revolta na literatura, principalmente no século XIX, aquelas mocinhas chatas. Elas ficam esperando por tudo, ou elas são boazinhas demais, ou então elas são apáticas demais. Já Aurélia não, ela é senhora da sua própria vida. E isso é maravilhoso. Ela é uma personagem extremamente forte, ela é uma personagem complexa, é uma personagem que conhece o pior e o melhor do mundo. E, ao mesmo tempo, ela não se deixa levar pelas aparências, pela sociedade. Ela sempre sabe o que ela está fazendo. Talvez ela reveja algumas de suas atitudes em vários momentos, mas ela sabe onde ela está se metendo e ela não tem medo disso. E eu acho isso fabuloso. A relação dela com Seixas, eu acho algo magnífico. Pense que era, em 1870, José de Alencar, um autor extremamente conservador, um político da época, publicar um livro onde uma moça compra um marido. Ela compra um homem que a deixou e ela disse que vai se vingar desse homem com um casamento. Então, isso pra mim é altamente revolucionário e a força de Aurélia eu acho que deve ser algo a ser exaltado nesse clássico. Terceiro ponto que eu acho que deve ser enaltecido no clássico Senhora, a relação de Aurélia e Fernando. Hoje, em muitos romances de época, nós vemos relações por contratos, casamentos de conveniência, vingança, coisas que se transformam em amor e você fica se perguntando que se isso é um clichê atual. Mas não, em 1870, José de Alencar já nos traz um livro com isso. Então eu acho muito interessante isso. A narrativa, a construção de Fernando e de Aurélia é de uma relação que ela não é simples e ela não é linear. Tem altos, baixos, tem indas, vindas. E é uma relação também com muitos recomeços, que é algo que a gente vê muito hoje nos romances de época. O quarto aspecto que eu quero destacar, pelo qual eu acho Senhora incrível, é a crítica que existe aos casamentos do século XIX. Sabemos que existiam muitos casamentos por conveniência e José de Alencar, ele escracha isso em Senhora. A relação entre Aurélia e Fernando existia amor no passado, mas hoje é eminentemente de posse. O livro todo é tratado na forma de uma negociação. Aurélia, que é a senhora do livro, ela é senhora e tem esse título por ser senhora de algo, possuir algo. E esse algo é a figura de Fernando. As próprias partes do livro, que são 4, o livro é dividido em preço, quitação, posse e resgate, remetem a essa ideia contratual, que é muito do que é a relação do casamento, que nós somos muito imbuídos hoje dos ideais de amor romântico, mas essencialmente o casamento é um contrato. E ao elencar esse ponto dentro de sua obra e não fazer algum romance puro e simples, José de Alencar trouxe com maestria a realidade da época. Quinto ponto pelo qual eu considero o Senhor um livro incrível, o final. Gente, no século XIX eu não sei qual era o problema que as pessoas tinham com um final minimamente feliz. Senhora é um livro que tem um bom final. Eu não vou falar do final para não dar spoiler, mas enfim, o final não é uma desgraça como tem em outras obras até do próprio autor. Não, é um final humano, sabe? Eu gosto bastante do final de Senhora porque ele mostra personagens que crescem não linearmente durante a obra, mas que têm recaídas, recomeços e realmente a importância de viver. A vida vai nos ensinando nossos caminhos. Eu acho que ao longo do casamento de Aurélia e de Fernando, a história deles antes, a história deles depois, é um pouco sobre essa trajetória do nosso crescimento, da inversão de prioridades, de demonstrar realmente que a vida nos ensina que é algo que às vezes nós consideramos como tão importante não é. E até que ponto nós temos realmente um preço. Às vezes achamos que podemos nos vender, mas até que ponto nossa alma está à venda. Eu acho que essa é uma reflexão muito legal que fica ao longo desse livro. Senhora como um todo é um livro que eu acho único. É um romance, mas um romance bonito. É um romance bem escrito, é um romance que você sente que, por mais que a trama possa parecer supérflua, é um livro que consegue mostrar camadas dos personagens, consegue mostrar realmente personagens complexos, como as pessoas mesmas são complexas. Se você já leu Senhora, quiser comentar alguma coisa aqui comigo, pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder e em conversar com vocês. Então é isso, um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Um PS, se você ainda não desligou, se você pode ter curiosidade, assim como eu, de quão rica a Aurélia era, eu lembro que quando eu tava no colégio para fazer um trabalho, eu fiquei na dúvida de quanto valeria, mais ou menos, a fortuna de Aurélia nos dias de hoje. Não sou matemática, sou de humanas, mas enfim, na época eu era boa em matemática, não sei hoje em dia.
Eu lembro que, comparado com o tesouro do Brasil na época de 1870, a fortuna de Aurélia corresponderia a um percentual que, trazido para o PIB do ano que eu fiz a conta, que foi acho que 2013 ou foi 2014, 2013, equivaleria a uma fortuna de cerca de 160 milhões de reais. Tendo essa fortuna como parâmetro, digamos que Fernando foi comprado por cerca de o quê? 16 milhões de reais? Seria isso? Não sei. Enfim, só uma ponderação mesmo. Agora, tchauzinho mesmo.